Rai, 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 rai. Rai, 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 rai. Rai, 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 rai. Rai, rai, rai. Nirinai, nanai, nai, nai, ni na 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 na. Nirirai, ai, 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 dirarai, dirarai, dirararai, dirarai, dirarai, dirarai. Shalom, shalom. Boker Tov. Começamos com um trecho do Negum de Leilov, do Rebbe Davi Leilov, e esse Nigum se refere a quando os Hassidim de Leilov têm um vínculo e buscam que com deserta de Ismaia todos os Kohanim possam se preparar para os respectivos jornadas e turnos chamados de Mismeret no Beit HaMikdash Be'ezrat Hashem Bekarov em nossos dias. Sobre isso, o próprio Hafetz Haim, autor assim célebre, que trouxe para nós, na nossa geração, obras como a Mishnah Berurah e toda a correspondência dos estudos de Alachot Alashon, Ilchot Alachot Alashon, leis referentes à fala, o que falar, o que não falar. Um ceder para isso, ele deixava sempre preparado na sua casa uma mala. E ele não bebia álcool porque, se ele fosse chamado, ele queria estar pronto para servir como um Kohen no Beit HaMikdash. Be'ezrat Hashem, que essa kavaná é de estar sempre preparado para servir, fazer a Avodat Hashem, possa também estar junto com cada um de nós, independente se é Kohanim, Levim ou Israelim. Nós temos que estar preparados para fazer o que precisamos fazer com Desiata de Ismaia. Esse vídeo se refere ao Sium do término do estudo da Parashah Beshalach no Zohar HaKodesh, e que com muita Desiata de Ismaia possa levar luz e influenciar de forma positiva ao estudo do chamado Pardes, como traz Arira Kadosh Rabbeinu Sadik Zichrono Livrachá, em que todos nós devemos estudar os 4 níveis. Pardes, que significa o Pshat, o Remes, o Drash e o Sod. Ou seja, os 4 níveis de aprofundamento de entendimento. Claro que com de uma forma muito clara e que seja acompanhado de um mestre, assim como traz no Pirkei Avot, né? Nós temos que ter um amigo, julgar todos de forma positiva, com indulgência, mas ter um mestre e também sempre compartilhar os estudos no sistema Havruta, debater, discutir, estudar nas mais variadas linhas que vai do Mussar, que é a parte ética, da Hassedut, essa forma de procurar aperfeiçoar nossas características, nossas midot. O estudo da Halachá, a importância do estudo da Halachá, da Torá Kedushá, na Torá tanto foi escrita e repassada de geração para geração, como a Torá oral, que foi escrita para não se perder, e a essência também dos ensinamentos místicos e profundos, aquilo que é Amok, como consta no nosso Sefer HaZohar. Então, sobre isso, antes de iniciar o Sium, eu gostaria de fazer alguns adendos. Entre eles, essa semana passada eu conversei com o primo Shlomo e Lídia. O Shlomo, ele é primo da minha esposa, da Rachel, e é um costume muito bonito da família da minha esposa e da minha família também. Quando alguém entra nas nossas respectivas famílias, é da família também. Então, automaticamente,
os meus primos são primos da minha esposa e a minha esposa, todos carinhosamente me chamam de primo. Então, o primo Elijah, que mora na Inglaterra, contou algo muito bonito. A importância do conhecimento. Todos vocês já devem ter ouvido falar do grande Rav, que foi o Rav anterior, o grão Rabi da Inglaterra, Jonathan Sarks. Durante algum tempo ele manteve contato com a família real, com o público, com os outros rabinos. E uma das vezes que ele foi visitar o Rebbe, na verdade, ele pediu uma brachá para ser economista. O Rebbe falou, Beseder, eu te dou a brachá para ser economista e para ser rabino também. Ele falou, não, mas eu sou um bom religioso, mas rabino. E no final das contas, o pensamento dele político e econômico ajudou no desenvolvimento não só do judaísmo na Inglaterra como um todo. E ele escreveu livros belíssimos que chegaram até nas traduções da língua portuguesa, entre eles os livros Será que teremos netos judeus? A importância de manter base e evitar e combater a assimilação. O conhecimento dele era muito vasto e profundo. O próprio hoje rei Charles III, anterior como príncipe, na época que a rainha Elizabeth era rainha da Inglaterra, ele fazia questão de pelo menos a cada 2 vezes, ou uma vez a cada 2 semanas, se encontrar com o Lord Jonathan Sarkis para aprender um pouco do que para o rei seria não somente filosofia, mas seria o aprofundamento da tradição judaica. Ele queria entender a prosperidade judaica, o conhecimento judaico, e desde então até o seu falecimento, uma vez a cada 2 semanas ele se reunia com o príncipe hoje rei e compartilhava um pouco da essência judaica e dessa forma levando luz e ajudando a desenvolver ainda mais a palavra Shalom, como consta tanto no final do Masechet Brachot, Talmud Yerushalmi, como Bavli, que base dessa palavra está completo, que vem de Shulem ou Shalem, Yerushalayim, e esse é dos significados da palavra Jerusalém, que é uma palavra que se refere à plenitude e buscarmos estar plenos e completos, e para isso a gente tem que levar luz para cada um de acordo com os seus objetivos, Nisayom, que são os seus testes, e também da forma como se deve chegar à luz. Então isso fica na importância de cada um de nós, de que forma a gente pode contribuir para levar luz no mundo que nos rodeia. Como traz o nosso querido primo Shlomo Elijah. E um outro dado interessante essa semana, eu conversei com um jovem rabino que tem um costume muito bonito de visitar hospitais. E ele compartilhou comigo um dado muito interessante. Uma determinada pessoa teve um problema e ele teve que tomar um medicamento diurético. E no fim das contas, essa pessoa percebeu que a sua estadia no hospital, ele fez mais ou menos meia berachot a kol laila. Ele fez 100 brachot na noite. Ele perguntou para o rabino se tinha alguma correlação, toda hora ele ia no banheiro, e falou, bom, esse remédio fez com que você prolongasse a vida, porque é uma fórmula, uma segular, também consta no Masechet Brachot. Também, inclusive, está na última página do Masechet Yerushalmi, em relação ao Brachot também, que uma segular para se prolongar a vida é fazer 100 brachot diárias. Quem faz 100 brachot diárias, e assim como tem o costume de fazer korbanot, também ketoret,
Etzia, Akol Magefá Etzia, Akol Balagan, tira da pessoa qualquer tipo de desavença e ajuda a trazer luz. Então, a importância de fazer brachot. Trazem os nossos tzadikim, que todo aquele que faz uma brachot cria um anjo. E também aquele que responde amém também está compartilhando, está criando junto. Daí a importância de participar e de falar amém, etc. Bom, nós vamos agora para o Siyum do Sefer Hazua Parashá, Bechalá, Parashá que fala da saída do homem Israel, não somente do Egito, mas de atravessar o Mar Vermelho, e a gente fala da importância da condução entre Moshe Rabbeinu e Yehoshua ben Nun. E existe um determinado momento que Moshe Rabbeinu para na frente do mar, e aí a gente com isso aprende que existe uma fórmula que passa a conter muitos ensinamentos, como o próprio Sefer Habair, ou Sefer Araziel, que são as 72 letras, que correspondem a 72 nomes, e consta no Passuk, número 14, e viajou, e veio, e estendeu. Rabi Abba explica como as 72 letras são descritas e agrupadas, ou seja, em 3 colunas, correspondente a esse Passuk da Parashá Bechalá. E aprendemos que o sagrado, abençoado, bendito seja ele, é perfeito porque ele abrange tanto o lado esquerdo, direito e o centro, que equivale às 3 colunas que corresponde aos nossos patriarcas. Daí que temos a ideia de Merkabah. Daí parte da essência do Masé Merkabah. Nós temos Hesed, à direita, que corresponde a Avraham Avinu. Nós temos Gevurah. Então, Hesed à direita, Gevurah à esquerda, e ao centro Tiferet, né? E disso, o Rabi Shimon acrescenta que o mundo precisa de Hesed, sempre de Rachamim, de misericórdia, e o Sagrado Abençoado sempre tem piedade de nós e sempre chomeia a Kol Tefilá, como consta também na Midah, que é realmente chamada de Tefilá. Ele tem um determinado passuk, um determinado momento no Tefilá que a gente fala chomeia Tefilá, e realmente ele, Ribono Shel Olam, sempre escuta as nossas orações. E desses 72 nomes, vamos falar um pouquinho mais adiante deles. E vamos ver alguma coisa muito interessante em relação ao Maná. A Parashat Maná e o próprio Rabi Yehuda traz no 29º Passuk sobre que aprendemos que aquele que ajuda uma pessoa pobre a satisfazer, ele acrescenta uma letra no seu nome, na palavra tzedek, que pode ser traduzida como justiça ou justeza, e ele transforma tzedakah em caridade. Então aquele que ajuda